Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma alegria podermos estar na casa de Deus, podermos adorar o seu nome. A Ele que é digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Estamos na casa do Senhor, estamos na presença do Senhor, e na presença dEle nós estamos alegres. Alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A palavra do Senhor, o salmista vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquilo que éramos, não somos mais, agora nós somos filhos de Deus. Aleluia. Por isso nós temos a alegria de podermos estar nesta noite, nesta casa, para adorar o nome do Senhor, aquele que é maravilhoso, aquele que é santo, aquele que é digno de glória e de adoração e de louvor. Estamos no mês do estimular, repita comigo, estimular. Quando falamos da palavra estimular, nós estamos falando de despertar o ânimo, encorajar, despertar o interesse, incentivar. Tudo isso deriva, ou é a palavra, o sinônimo da palavra é estimular. E nesta noite, eu creio que o Senhor está aqui, e através da sua palavra e do Espírito Santo que habita em nós, Ele vai nos estimular a glorificar o seu nome e continuarmos adorando o seu nome até que Ele venha nos buscar um dia. Estamos nesta noite aqui porque sabemos o que somos. Aleluia! Sabemos o que somos em Deus, sabemos o que somos em Cristo. E nesta noite Ele vai nos estimular como filhos de Deus para continuarmos adorando o seu nome e glorificando o seu nome até que Ele venha nos buscar para um dia estarmos com Ele para sempre. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus pela sua palavra. E falando de estimular, ou do mês profético que esta igreja está sobre esta palavra, estimular, nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, quando passa aqui por esta terra, Ele estimulando os seus discípulos. Sabe por quê, amados? Porque todos nós temos medo, todos nós às vezes queremos parar a caminhada, todos nós às vezes queremos desistir, todos nós um dia pensamos em voltar atrás, mas quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a sua palavra, nós vamos encontrar a palavra que vai nos estimular, que vai nos incentivar a estarmos continuadamente andando para frente, olhando somente para Ele, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Por isso Jesus Cristo, Ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo de número 33, Ele falando com os seus discípulos, Ele vai dizer desta forma: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Alguns entendem e até diz, se Ele venceu, nós venceremos. Eu creio nesta palavra, se Ele venceu, Ele é o maior exemplo para a sua igreja, para nós, como nosso Senhor, que devemos em todo tempo, independente daquilo que nos cerca, independente das circunstâncias que estivermos passando, nós vamos olhar para Cristo e vamos encontrar nele refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Por isso ele fala com os seus discípulos,
ele ia ficar ausente por um tempo, ele ia voltar para o Pai, mas ele começa a conversar com os seus discípulos e prepará-los para a sua ausência. E no capítulo 13 do Evangelho de João, ele começa a ensinar os seus discípulos e dar as instruções da sua ausência, mas como eles deveriam se portar enquanto estivesse no mundo, sabendo que ele estaria conosco para sempre. Aleluia. Quantos podem dizer assim: Jesus está aqui? Nós sabemos que ele está aqui. Aleluia. Talvez eu não possa vê-lo, eu não posso enxergá-lo, mas eu posso sentir a sua presença. Sabe por que eu sinto a sua presença? Porque ele prometeu estar conosco todos os dias. Então ele está aqui. Se eu e você viemos aqui, independente de como nós chegamos, mas se temos confiança nele, ele está aqui, ele está conosco, ele vai estar sempre conosco, mesmo em meio a qualquer indiferença ou circunstância que venha contra a nossa vida. Ele prometeu estar conosco. É debaixo dessa palavra que eu estou estimulado a glorificar o seu nome. Debaixo dessa palavra que eu continuo crendo que ele está comigo, ele está conosco, ele está com a sua igreja, e estando com a sua igreja, a sua palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia. O diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, os demônios podem se levantar, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. A sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira, e ela me estimula nesta hora, neste dia, a continuar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão não é vão, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Ele nos estimula nesta noite a continuarmos crendo e sabendo que ele está comigo em todo tempo, mesmo que as circunstâncias falhem, ele não está aqui. Ele morreu, aleluia, mas a sua palavra me diz que ele ao terceiro dia ressuscitou, e está à direita de Deus, intercede pela sua igreja. Se eu estou sofrendo, se eu estou chorando, se eu estou enfermo, se eu estou doente, se falta dinheiro, se o desemprego chegou, se as circunstâncias são adversas, eu continuo crendo, ele está comigo em todo o tempo, ele está comigo em todo o tempo, ele está comigo em todo o tempo, ele está com a sua igreja em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Por isso eu estou feliz, por isso eu estou alegre, aleluia. Não é aquilo que eu vejo que me traz alegria, não é aquilo que eu vejo que me traz esperança, mas é aquilo que eu não vejo, mas creio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vejo, mas creio, eu não vejo, mas creio. Eu vejo Jesus Cristo no céu, à direita de Deus, intercedendo pelo seu povo. Mesmo que o diabo queira nos roubar, ele queira nos jogar para trás, eu continuo crendo. Jesus está conosco, dizendo: este eu comprei com meu sangue, aquela eu comprei com meu sangue, aquele eu comprei com meu sangue. Ele é meu filho, ele é minha filha, e aquele que vem a mim, a sua palavra diz: de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está conosco em todo o tempo. Eu sou dele e ele é meu. O meu amado é meu e eu sou dele, porque eu creio na sua verdadeira palavra. Aleluia. Ele é meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Eu creio na sua palavra. Eu espero um dia estar com ele, e não mais cercando a mesa aqui, mas cercando a mesa lá no céu, quando ele vai dizer: vinde às bodas do Cordeiro, e nós vamos adentrar as bodas preparadas desde a eternidade para a sua igreja. Quantos podem glorificar ao Senhor?
Aleluia. Estimulando os seus discípulos, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. Aleluia. Como está a sua paz? Como está o seu coração? Como está o seu pensamento? Como está a sua alma? Como está a sua vida? As circunstâncias não podem determinar quem eu sou. As circunstâncias não podem determinar a minha esperança. Aleluia. As circunstâncias não podem roubar a minha fé. As circunstâncias não podem me fazer parar. As circunstâncias não podem me jogar para trás. Muito pelo contrário, eu olho para a circunstância e vejo um Jesus todo-poderoso, que é dono de tudo e de todos, é dono de todo mundo, é dono de toda a natureza, porque tudo Ele criou pela palavra do seu poder. E quando Ele quer, Ele diz para o vento: calma. Aleluia. Ele diz para a tempestade: para. Ele diz para o morto: levanta. Ele diz para o enfermo: eu sou a cura. E Ele continua fazendo isso. Eu creio na sua poderosa palavra. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, às vezes o tempo se encarrega de querer roubar a nossa esperança, se encarrega de roubar aquilo que somos. Eu quero falar uma outra palavra, mas Deus me leva a esta palavra. Aleluia. Às vezes a circunstância quer roubar a nossa identidade. Às vezes a circunstância quer roubar a nossa esperança. Mas nesta noite é a última palavra que eu vos falo, pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, aleluia: vocês são filhos de Deus. Aleluia. E eu descanso nessa palavra quando João diz: amados, agora vocês são filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, aleluia. Mas quando Ele vier, veja bem, quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Ele vai voltar para nos buscar, e Ele só reconhece filhos de Deus. Ele vai nos buscar para estarmos com Ele, e toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia, toda tristeza, todo desespero termina, porque estaremos para sempre com o Senhor. Quem pode glorificar, glorifique ao nome dEle. Aleluia. Ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença, aleluia, que nos faz vencer o mundo é saber que Cristo está conosco. A diferença que vai nos fazer vencer o mundo, como a carta de João vai dizer, que é a nossa fé. A nossa fé faz com que nós vençamos o mundo. Aleluia. E às vezes, essa fé quer ser roubada do nosso coração. E o que faz a diferença é o ânimo. Ânimo é o agente ativador, é o agente motivador do ser. Quando as coisas querem nos desanimar, nós olhamos para Cristo e Ele vai nos consolar com esta palavra: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Aleluia! Quantos têm paz da parte do nosso Senhor Jesus? Não é a paz que o mundo às vezes acha que tem. Paz no sentido bíblico não é a ausência de guerra. Paz no sentido bíblico é ter a esperança que Cristo morreu, certo é, mas que ao terceiro dia ressuscitou e continua nos dando vitória em todo o tempo. Aleluia! Paz é a esperança que temos no sacrifício de Cristo, é a convicção que temos no sacrifício de Cristo, que antes estávamos em inimizade com Deus,
mas através do seu sacrifício nesta noite, nós temos paz com Deus e livre acesso ao trono da graça de Deus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e nos deu liberdade de entrarmos na presença de Deus. Se falta paz em nosso coração, nós dobramos o nosso joelho diante do Senhor e falamos: Senhor, ministra a tua paz ao meu coração, aquela paz, Senhor, que excede todo o entendimento, que mesmo as circunstâncias sendo adversas, mesmo havendo guerra à minha volta, eu continuo tendo paz, porque eu sei em quem tenho crido, e é poderoso para continuar me dando vitória. Aleluia. Falando em paz, a palavra é totalmente outra. Falando em paz, eu me lembro do apóstolo Paulo. Na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer desta forma: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai é exultar, é mais do que alegria, é triunfar, é celebrar. E nesta noite todos nós viemos aqui, não é para um velório de Cristo, mas é para olhar para um Cristo vencedor, aleluia, e continuar glorificando a Ele, independente das circunstâncias. Eu tenho paz, porque eu sei que Ele venceu o mundo, e subiu ao céu, e está à direita de Deus, e continua dando vitória ao seu povo, a sua igreja. Aleluia. Paz com Deus. Paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer: sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A bênção advinda do Calvário, a bênção advinda da morte de Cristo que hoje nós comemoramos, ela vai trazer paz ao nosso coração. Se nesta noite nós estamos aqui cercando a mesa do Senhor, é porque um dia Ele morreu e venceu, e levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E a palavra do Senhor, através do profeta, vai dizer: e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e hoje temos paz com Deus. Aleluia. Temos paz com Deus. Não é a paz que o mundo tem, não é a paz que alguns acham que tem, mas é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que o homem natural não compreende, é a paz que o ímpio não compreende, é a paz que aquele que não conhece a Deus não compreende. É a paz que a igreja de Cristo deve descansar nesta noite, mesmo que a sua vida, mesmo que o seu dia, mesmo que a sua semana, mesmo que todo mês da ceia anterior a essa, você tenha sido afligido, mas nesta noite o Senhor derrama paz no seu coração, através da sua palavra, e nesta noite Ele sopra paz no seu interior, para a glória do seu nome, a paz que Ele conquistou no Calvário por nós. Aleluia. Por isso Ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Como eu estava falando, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Talvez você fale: mas por que o pastor está falando isso? Eu estou falando isso porque o Espírito Santo de Deus me manda dizer nesta noite: corações tristes, corações amargurados, corações desanimados, mas eu quero te estimular pela palavra de Deus nesta noite. O Senhor ministra paz, o Senhor ministra alegria, o Senhor ministra vitória na tua vida, para a glória do seu nome. Aleluia. Às vezes achamos que vitória, aleluia, essa vitória natural. Não. A vitória natural nós conquistamos às vezes através do nosso esforço. Mas a vitória
espiritual, a vitória que nós não podíamos alcançar, somente Ele. Repita comigo: somente Ele, somente Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós. A vitória, aleluia, completa, Ele conquistou na cruz. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Para a igreja de Filipenses, outra vez vos digo, regozijai-vos, aleluia. Talvez, olhando simplesmente para essa palavra do apóstolo, eu acho meio paradoxal, porque o apóstolo não estava como nós estamos aqui nesta noite, todos bem arrumados, todos bem cheirosos, todos de banho tomado, todos perfeitos. Olhando para cada um de vocês, eu posso ver cada um preocupado com a sua aparência. Aleluia, eu estou bem, eu passei na minha casa, passei perfume, tomei o banho, troquei de roupa, fui diante do espelho e me olhei, eu estou bem. Eu vou para a casa do Senhor adorá-lo ao Senhor. E às vezes parece que essa alegria ou esse estímulo de vir à casa do Senhor é o bastante para dizermos que somos vencedores. Não, o apóstolo Paulo, ele não estava como nós estamos, ele estava na masmorra, ele estava no fundo de uma cela, ele estava encarcerado, ele havia sido açoitado, ele havia apanhado, mas ele estava preocupado com o rebanho do Senhor, ele estava preocupado com o povo de Deus, ele estava preocupado com a igreja de Cristo. Talvez alguns olhem para alguns líderes e verem esses líderes talvez em uma situação terrível, e às vezes aquilo quer nos abater, mas nesta noite eu te digo: não se abata, porque o nosso líder Jesus Cristo, Ele venceu a morte e está conosco nesta noite para nos dar vitória para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Apóstolo Paulo estava preso, amarrado, tinha apanhado, estava no calabouço. Os historiadores dizem que era uma fossa, era um lugar onde todos os dejetos estavam locados, mas Paulo estava ali. Mas ele olhava para a igreja de Cristo e falava: regozijai-vos no Senhor. Parece paradoxal, às vezes queremos parar ou desistir por qualquer coisa, e não olhamos para o nosso histórico, não olhamos para aquilo que éramos e para aquilo que somos, para aquilo que um dia nós fomos jogados no mundo, jogados no lixo, na marginalidade, no pecado, nas drogas, sendo usado pelo diabo. Mas o nosso Cristo, Ele olhou para nós e viu a importância e investiu na nossa vida, investiu na sua vida. Eu vou, Senhor, eu vou, Pai, eu vou lá porque eu vou morrer, eu vou me entregar por Ele, eu vou doar a minha vida por eles, eu vou doar o meu amor por eles e vou resgatá-lo para que eles tenham comunhão novamente contigo e ele possa gozar dessa paz maravilhosa que excede todo o entendimento do homem. Aleluia, aleluia. Por isso o apóstolo Paulo, maravilhoso apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos no capítulo 5 e versículo 8, ele vai dizer que nós estávamos mortos no lixo, mas Jesus Cristo nos amou, o nosso Deus nos amou e se entregou por nós, sendo nós ainda miseráveis pecadores, mas Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida, Ele nos substituiu naquilo que eu não podia, Ele se colocou no meu lugar, Ele é a minha proteção, Ele é a solução, Ele é a saída, Ele é a justificação, Ele é a entrada, Ele é a porta, Ele é o pão, aleluia, Ele é o alimento, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso Jesus vencedor, Ele é o nosso general que não perde em batalha, Ele é aquele que venceu, Ele é aquele que está à direita de Deus, Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele é aquele que tem a voz como a voz de muitas águas, Ele é aquele que tem os seus pés como latão reluzente, polido ao meio.
Ele é aquele que venceu. E quando João vê Jesus Cristo glorificado, ele cai como morto, mas ele diz: eu sou aquele que fui morto, mas hoje eu vivo, eu vivo, eu vivo para todos sempre. Aleluia. Esse é o nosso Cristo. Eu não creio num Cristo vencido. Eu não creio num Cristo somente que morreu. Se nós crêssemos num Cristo somente que morreu e não ressuscitou, o apóstolo Paulo vai dizer que logo é vã a nossa fé, o nosso evangelho é falso, é vã, como tantos outros evangelhos que tem por aí. Mas o cristianismo não, é a única religião que tem um Deus que se fez homem, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai, e subiu ao céu, e lá está esperando a sua igreja. E um dia ele vai dizer: vinde a bodas do Cordeiro, porque eu venci e conquistei homens, mulheres, povos, raças, tribos e línguas com meu sangue. Eles têm direito a entrar, aleluia, neste gozo eterno preparado para a sua igreja. Aleluia. Isso me dá tranquilidade. Isso me traz paz. Isso me traz tranquilidade, isso me dá relaxamento no sentido de descanso. Por isso, talvez o salmista, ele tendo uma antevisão do poder de Deus e daquilo que Jesus Cristo faria na cruz, ele vai dizer no Salmo de número 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça, não esqueça de nenhum dos benefícios da cruz, não esqueça de nenhum dos benefícios do Calvário. Traga isso em memória, aleluia, traga isso em memória, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e misericórdia. Santo, 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 motivo de glória, de louvor, de majestade, de adoração, aquele que é, aquele que era e aquele que será eternamente, para a glória do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno é o Cordeiro de adoração. Por isso nós temos paz. Aleluia. Sabe por que nós temos paz? Porque nós estávamos destinados à morte eterna. Nós estávamos destinados ao inferno. Às vezes a gente trabalha um português para melhorar essa palavra. Não, mas é isso mesmo, lago de fogo, inferno, local de sofrimento, local de trevas, distanciamento permanente, eterno de Deus. Nós estávamos destinados a isso. Aleluia, mas Cristo nos amou, mas Deus nos amou, Ele nos amou, amados, Ele nos amou e se entregou por nós. Por isso o apóstolo vai dizer, traga isso em memória. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo a memória da morte de Cristo. Ele vai dizer, faze isso até que eu venha. Aleluia, trazendo à memória tudo isso que Ele sofreu. Mas às vezes a gente fica somente no sofrimento. Sofreu, Ele foi moído, transpassado, tal. Não, mas Ele venceu. Aleluia. Que nesta noite nós sejamos estimulados por essa palavra. Saímos daqui vencedores, estufar o nosso peito e dizer que o Senhor está conosco e continua conosco até o dia da sua vinda. Sabendo que é Ele que sara nossas enfermidades. Se tem alguém aqui enfermo nesta noite, Jesus Cristo, Ele pode curar a tua enfermidade, porque a sua palavra é fiel. Se tem alguém aqui nesta noite que não se sente perdoado, carrega culpa,
mesmo talvez da sua infância, dos seus pais, mas é Ele que perdoa e sara todas as tuas angústias e pecado. Ele sara, Ele perdoa, Ele cura a ferida, Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Tome posse dessa palavra nesta noite e se sinta perdoado pelo Senhor. Aleluia. Sabe por que eu mudei toda a palavra? Porque foi o Senhor que pediu para que eu mudasse toda a palavra. A palavra que eu ia dizer está aqui no esboço. Vai falar sobre a importância da ceia no passado, no presente e no futuro. Mas o Senhor trouxe à minha memória o Evangelho de João, no capítulo 16 que lemos, e ele falou: ministra paz ao coração do meu povo nesta noite, porque tem corações preocupados, corações talvez dominados pelo medo, e mais uma vez pela palavra do Senhor, eu declaro pelo poder da palavra do Senhor, e ministro nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, paz ao teu coração, paz à tua alma, paz à tua vida, paz à tua casa, paz ao teu pensamento, paz para a glória do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aragadagadaga subdequete, aragadagaçá. Ah, meu Pai. Oh Senhor, nos ajuda. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus continue conosco. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra. Ele continua conosco. Não é a circunstância que vai determinar se Ele está comigo ou não, mas é a fé que eu acredito na sua palavra, é a fé que eu acredito no nome que é sobre todo nome, é a fé que eu acredito nesse Deus que eu sirvo, aleluia, e que quero me deixar ser servido e servir para Ele e por Ele, aleluia. Que Deus abençoe o seu povo. E eu termino essa fala, ou essa reflexão, ou essa palavra profética, dizendo para você nesta noite, conforme diz o apóstolo Paulo: sede firmes e constante. Aleluia. Não adianta caminhar um dia, dois e voltar atrás, não. Firme e constante. Sempre abundante o que tem para eu fazer, o que tem para que eu possa servir, com que eu posso servir. Disponibilize para Deus, aleluia. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo sobretudo que o seu trabalho, repita comigo, meu trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Ele um dia vai nos recompensar, aleluia. Ele um dia vai nos recompensar. Ele um dia vai trazer a recompensa para cada um de nós. Nós não fazemos por recompensa, mas fazemos porque temos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Não somente como Salvador, mas sobretudo, Ele é Senhor da minha vida, e se Ele é Senhor da minha vida, eu disponibilizo toda a minha vida para ser gasta para o reino, para a obra do Senhor nosso Deus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer, e eu termino desta forma, no final da sua jornada, ou quando ele está próximo a ser decapitado, depois da sua última prisão, ele vai dizer: tenho por certo que aquele que em mim começou a obra, ele aperfeiçoará.
E depois ele vai dizer desta forma, que o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele tem galardão para cada um de nós, por isso nós nesta noite celebramos o seu nome, celebramos a sua morte, mas celebramos sobretudo a sua ressurreição e a sua presença conosco para todo sempre. Deus abençoe o povo de Deus, em nome do Senhor. Se você pode aplaudir esse Deus, aplauda Ele com alegria.